Oi, comunidade linda! Voltamos! E para quem não me conhece, eu sou a Rosângela do Ateliê Sosfor Crochê e hoje eu estou de volta com o primeiro episódio da segunda temporada do nosso querido projeto Crochê de Cinema. E nesse projeto escolhemos grandes obras cinematográficas que nos inspiramos a criar peças em crochê baseadas nas histórias que mais amamos, sempre em parceria com a Fios Pinguim. E antes de iniciarmos essa aventura, já peço para você que deixe o like, compartilhe esse vídeo, comente e fique até o final que a história de hoje está muito legal. Então vamos lá! Resolvemos começar essa segunda temporada já com chave de ouro. E nesse primeiro episódio, o filme escolhido é Forrest Gump, o contador de histórias. Forrest Gump é um filme norte-americano de 1994. Está completando 30 anos este ano, foi um enorme sucesso de bilheteria, vencedor de diversos prêmios. Dentre eles, 6 estatuetas do Oscar de 1995, de melhor filme, diretor, ator, roteiro adaptado, efeitos especiais e montagem. Também não podemos deixar de citar a fotografia belíssima que o filme nos oferece e a trilha sonora incrível que ajuda a contar essa história cheia de emoção. O filme é dirigido por Robert Zemeckis e em seu elenco temos Tom Hanks como Forrest Gump, que simplesmente incorporou o personagem e desde então é impossível pensar em outra pessoa que não ele para esse papel. Também temos a atriz Robin Wright como Jenny, Sally Field, a senhora Gump, mãe de Forrest, e outros nomes muito importantes na construção dessa história de tanto sucesso. Baseado no livro de mesmo nome de Winston Groom, o filme nos apresenta a vida extraordinária de Forrest. A narrativa é conduzida pelo próprio Gump, cuja ingenuidade e visão única do mundo torna a história ainda mais fascinante. São 40 anos da história dos Estados Unidos visto pelos olhos de Forrest Gump, um rapaz de QI abaixo da média e boas intenções. Por obra do acaso, ele consegue participar de momentos cruciais, como a Guerra do Vietnã e o Watergate, mas continua pensando no seu amor de infância, Jenny. Mesmo com um raciocínio lento, Forrest nunca se sentiu desfavorecido. Graças ao apoio da mãe, ele teve uma vida normal, seja no campo de futebol, como um astro do esporte, lutando no Vietnã ou como capitão de um barco de pesca de camarão. Forrest inspira a todos com seu otimismo, mas a pessoa que Forrest mais ama pode ser a mais difícil de salvar. Seu amor de infância, a doce e perturbada Jenny. Forrest Gump é um filme que vai além da tela, nos ensinando valiosas lições sobre a vida, desde perseverança e amizade até amor e aceitação. Essas lições podem nos inspirar a viver de maneira mais significativa. Portanto, lembre-se de aplicar essas lições em sua própria jornada. Apreciar cada momento como se fosse uma caixa de chocolates repleta de oportunidades únicas. Com base na história que o filme nos apresenta, escolhi como inspiração a personagem Jenny em seu momento de resignação, onde ela retorna ao Alabama e consegue enxergar em seu amigo de infância o verdadeiro significado do amor. Apresento a vocês a nossa bata Jenny. Nossa bata é uma peça atemporal e que tem até um certo romantismo, executada no método top-down, ou seja, trabalhada de cima para baixo, com pontos básicos. É um projeto delicioso de tecer e de fácil compreensão, inclusive para quem é iniciante na técnica do crochê. O fio brisa é um fio que tem um brilho único, mesmo em sua versão sem metalizado. É um fio super macio, com Tex 227, novelos de 440 metros e uma vasta cartela de cores. Nesse projeto, eu utilizei o fio brisa em duas versões. Brisa 100% acrílico e brisa Star, que tem em sua composição 95% acrílico e 5% poliéster metalizado. Eu utilizei agulha 3,5. O rótulo sugere uma bem mais fina, mas como eu utilizei 2 cabos, pude aumentar a numeração da agulha e mesmo assim tecer uma peça com uma trama mais fechada e com bastante caimento. Então é isso, essa é a bata Jenny, super charmosa, romântica e que veste super bem qualquer numeração. Vamos falar das etapas de execução da nossa peça? Lembrando que a receita completa está no blog da Fios Pinguim.
Vamos aos nossos materiais? A gente vai precisar de uma tesoura, agulha de tapeçaria para fazer os arremates, nossa agulha de crochê de 3,5 milímetros, fita métrica e os nossos fios que já foram apresentados aqui, o fio Brisa e o fio Brisa Star. Aqui a gente está usando a cor 703. Os dois têm a mesma referência, o mesmo número de cor, 703. Só que um é o Brisa e o outro é o Brisa Star com fio metalizado. A nossa peça ela é executada no método top-down. Então a gente inicia por essas correntinhas do decote e vai trabalhando daqui para cá. Então, na verdade, a gente tá falando em trabalhar dessa forma, ok? A gente vai montar essas correntinhas e vai crescendo o nosso trabalho de cima para baixo. Aí a gente vai fazendo em carreiras de vai e volta. Vamos trabalhando no crochê retilíneo, trabalha no crochê, vira a peça, faz a outra carreira até essa altura, onde a gente começa a fazer o nosso trabalho circular. E depois a gente passa para a parte do babado e finalmente mangas. E finaliza com o trabalho de decote e acabamentos. Vamos fazer aqui uma pequena amostra, mas a gente deixa mais uma vez registrado que a receita completa com tudo por escrito e a parte de gráficos, quantidades totais de correntinhas, carreiras e etc. Está tudo no blog da Fios Pinguim. Então, a gente vai precisar dos nossos 2 fios, tá? Aqui a gente está utilizando o fio Brisa Star, que é esse com o fio metalizado, e o fio Brisa na cor sólida. A gente vai trabalhar com os 2 fios juntos e agulha 3,5. Como aqui a gente está fazendo uma pequena amostra, eu vou reduzir a quantidade de pontos iniciais, mas a gente vai ter tudo isso descrito certinho na receita. A receita original, ela pede pra gente começar com 96 correntinhas. A primeira dica, tá? Pediu pra começar com 96 correntinhas, faz sempre um pouco a mais. A gente inicia a carreira e aí, se precisar, a gente desmancha as correntinhas iniciais aqui, tá? É mais fácil do que errar a conta pra menos e precisar das correntinhas e não ter as correntinhas que você precisa. Então, aqui eu vou fazer uma amostra com 40 correntinhas, mas vocês iniciam com as 96 um pouco mais, tá? Um pouco de sobra, inicia, sei lá, com 100 correntinhas. Vamos lá. Então, aqui eu já fiz as minhas correntinhas iniciais e aí a gente vai começar a nossa peça, tá? Pelo top-down. Eu tô fazendo uma amostra pequena, que é mais ou menos 1/3 do tamanho original da nossa peça, tá? Então, a gente vai fazer o nosso primeiro meio ponto alto na terceira correntinha. E essas 2 correntinhas iniciais já vai valer como o nosso primeiro ponto. Eu preciso, na nossa receita original, de 15 meios pontos altos. Então, é a correntinha inicial mais 14. Aqui eu vou fazer uma quantidade menor, ok? Então, aqui eu tô fazendo 1/3 da nossa receita, eu tenho 5 meio pontos altos aqui. As correntinhas iniciais mais 4. Aí, agora a gente vai fazer o nosso primeiro aumento. A gente vai fazer um meio ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, um meio ponto alto. Então, olha só, a gente tá fazendo o nosso primeiro aumento aqui, construindo o nosso top-down. Agora, a gente vai fazer mais 5 meio pontos altos. Na nossa receita original, são 15. Então, vamos lá. Aqui, a gente tá trabalhando na parte das nossas mangas. Então, a gente vai fazer o nosso segundo aumento. Um meio ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo ponto de base,
um meio ponto alto. Olha só, a gente já começa a ficar com o desenho do nosso top-down. Então, aqui seria a parte da frente, a parte das mangas. Agora, a gente vai fazer a parte de trás e repetir mangas e a outra parte da frente. Então, a parte de trás, eu vou ter 10 meio pontos altos, que seriam 5, mais os 5 aqui, ok? E lá a gente vai ter, na nossa receita original, a gente vai ter 30. Então, vamos lá fazer os nossos 10 meio pontos altos. Chegamos novamente ao outro aumento. Então, vamos lá. Um meio ponto alto, 2 correntinhas, outro meio ponto alto no mesmo ponto de base. Aí, agora, a gente repete o que a gente já fez aqui no início. Vamos fazer a outra parte das mangas e vamos finalizar com a outra parte frontal. As quantidades estão na receita certinho, ok? Bom, então a gente finaliza a nossa primeira carreira dessa forma. Perceba que sobraram alguns pontos, né, algumas correntinhas que você pode no final desmanchá-las, ok? Sem problema nenhum. Agora a gente vai fazer as outras próximas carreiras, sempre iniciando com 2 correntinhas, contando como um meio ponto alto, fazendo meio ponto alto sobre meio ponto alto e aumento sobre aumento. Então, toda vez que chegar nessas 2 correntinhas que você fez aqui, você vai fazer meio ponto alto, 2 correntinhas, meio ponto alto. Com isso, o nosso trabalho vai crescendo nesse sentido. Bom, então vamos lá. Aqui eu já adiantei um pouco, né, o trabalho. Eu fiz algumas carreiras, vocês vão ter a imagem, né, da nossa bata no tamanho original. E agora a gente vai trabalhar na parte das mangas, ok? O que você vai fazer? Você vai dobrar aqui o seu top down e agora a gente vai separar aqui e aqui são áreas das mangas e aqui é o nosso decote. A partir de agora a gente vai trabalhar só nessa área que é o corpo da nossa bata. Então, vamos lá. Eu vou ensinar aqui agora como que a gente faz a separação das mangas. A gente inicia da mesma forma, viram o nosso trabalho. Vamos com meio ponto alto até o primeiro aumento. Viemos com o nosso meio ponto alto. Chegamos aqui na área do nosso primeiro aumento, a gente vai fazer um meio ponto alto aqui. Vamos tirar 2 laçadas. Aí, a gente vai pro segundo aumento direto, tá? A gente vai pular a região das mangas aqui, laço o fio, introduz, aí a gente vai tirar 2 laçadas também e depois as 3 últimas. Então, aqui a gente ficou com uma diminuição em meio ponto alto, ok? A gente segue com meio ponto alto sobre meio ponto alto até o próximo aumento para separar as outras mangas. Chegamos aqui na nossa área de aumento, a gente vai separar novamente aqui as mangas, laça, vai pro próximo e tira os nossos pontos todos juntos, ok? A gente separou aqui a área das mangas agora e finaliza na outra parte da frente com meio ponto alto sobre meio ponto alto. Agora já ficou com uma carinha de blusa mesmo, né? Então, ó, a nossa bata, ela tem uma abertura aqui frontal. Então, agora a gente vai começar a trabalhar só nessa área do corpo. Aqui, dependendo do tamanho, você pode fazer mais ou menos carreiras pra gente ter a largura total da nossa bata. Então, agora a gente vai fazer mais algumas carreiras aqui de meio ponto alto sobre meio ponto alto pra gente poder fechar o nosso decote e continuar o nosso projeto. Bom, agora a gente já trabalhou aqui o nosso corpo, separou as nossas mangas e aqui a gente vai trabalhar por algumas carreiras que a gente tem tudo especificado. Aqui eu trabalhei uma carreira só, tá? E aí a gente vai
finalizar aqui, de que forma? A gente já junta aqui o primeiro com o último ponto, com ponto baixíssimo, e vamos cortar o nosso fio. Por quê? Aqui a gente vai fazer um fechamento. Arremata aqui esse nosso fio. Agora a gente vai alterar o início da nossa peça. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar algumas carreiras de maneira circular. E aí, como é que a gente faz isso? Iniciando sempre com 2 correntinhas. Sempre fica, por mais que você faça fechamento invisível ou não, sempre fica uma cicatrizinha. Então eu gosto sempre de começar aqui. É outra dica, tá? Começar sempre debaixo do braço, porque assim a gente não fica com nenhuma cicatriz aparecendo. Então a gente vai iniciar o nosso trabalho com os nossos 2 fios e vamos fazer mais algumas carreiras no meio ponto alto, da mesma forma. Só que agora, começando com 2 correntinhas e finalizando ou com fechamento invisível ou com ponto baixíssimo. Olha só, agora a gente já tá com o nosso decote aqui pronto e aqui fez algumas carreiras para iniciar o babado da nossa blusa. Vamos lá, vamos ver aqui na nossa bata. Então, olha só, a gente iniciou, né, por aqui, fez toda essa parte com todos os nossos aumentos, fez a separação das nossas mangas, tá aqui, né, a separação das mangas. E aí a gente fez mais um trecho pra gente finalizar aqui a nossa parte aberta do nosso decote. Trabalhou uma parte com meio ponto alto sobre meio ponto alto na parte do corpo. E agora a gente tá aqui, ó. Vamos trabalhar na parte desse babado, que é a finalização, nosso ponto leque, tá? A gente tem lá no blog a receita com o gráfico e a explicação certinha do nosso ponto leque. E a finalização aqui. A gente tá dessa forma, vamos iniciar o nosso ponto leque. Vamos trabalhar agora com ponto alto, tá? Então aqui a gente já faz 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Então, esse aqui é o nosso leque. A gente inicia com as 2 correntinhas, que correspondem a um ponto alto. Então, são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vamos sempre pular um ponto de base. Vai pro próximo. Vamos repetir. 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulou um ponto, próximo. Repete o nosso lequinho. E assim a gente vai fazer a carreira toda dessa mesma forma. Então, aqui a gente já tá formando a nossa parte do babado. Deu a volta completa, finaliza com ponto baixíssimo, vem pro primeiro espaço e leque sobre leque, ok? Na nossa peça original, a gente trabalha isso daqui por 8 carreiras, ok? Aí a gente, na parte da manga, a mesma coisa. Inicia aqui, tá? Eu gosto sempre de iniciar debaixo aqui da parte da manga, porque se ficar alguma cicatriz, não aparece, ok? Então, inicia e finaliza sempre aqui, trabalhando da mesma forma. Ponto leque, um espaço, ponto leque, um espaço, e a gente vai trabalhar com
2 carreiras aqui de ponto leque nessa área. Então vamos lá, finalizando aqui, olha só, a gente chegou nessa parte, a nossa peça é trabalhada de cabeça para baixo, é isso mesmo. Então a gente trabalhou aqui, ó, o nosso ponto leque, tá? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Aí a gente chegou na carreira final. A última carreira, ao invés da gente fazer aquele lequinho com 2 correntinhas aqui no meio, a gente vai trabalhar dentro de cada lequinho 6 pontos altos e 1 ponto baixo nesse espaço entre os leques. Aí, aqui tá a região da manga. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer a nossa manga, leque, tá? Faz um lequinho, pula um ponto, faz outro lequinho, pula um ponto. Só que aqui no nosso babado aqui embaixo a gente trabalhou por 8 carreiras e mais o acabamento. Na parte das mangas a gente trabalha por 2 carreiras mais o acabamento executado da mesma forma. Cada lequinho, 6 pontos altos, 1 ponto baixo entre os leques. Faz isso nas 2 mangas. Para finalizar, a gente vai fazer o acabamento do nosso decote, tá? Aqui eu tô chamando de decote e aqui eu tô chamando de gola, tá? Se vocês baixarem a receita, vai estar descrito dessa forma. A gente vai fazer uma carreira aqui de acabamento toda em ponto baixo, tá? Nessa lateral, porque aqui ficam as laterais dos meios pontos altos, né? Então a gente vai vir com ponto baixo e aqui a gente vai fazer esse passa-fio, tá? Como que é feito esse passa-fio? Ele é ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo no mesmo ponto de base. Faz 3 pontos baixos, mais um passa-fio. Mais ou menos uns 5 passa-fios aqui. Chegou aqui embaixo no nosso decote, voltou fazendo os outros passa-fios na mesma direção do que foi feito de um lado, a gente vai fazer do outro. Finalizou aqui o último passa-fio, mais ou menos uns 5. Continua com ponto baixo até a outra ponta do decote. Aí, para finalizar total agora, a gente vai trabalhar com um fio só no fio Brisa Star, tá? Eu vou trabalhar no ponto caranguejo aqui. Então, o ponto caranguejo, eu acho que ele fica mais bonito se trabalhado com fio só. Então, a gente pega o nosso fio aqui metalizado, prende ele aqui logo depois do primeiro passa-fio aqui. Então, a gente vai trabalhar com o ponto caranguejo, dando a volta no nosso decote, virou, fez a nossa gola, o acabamento da gola total e finaliza do outro lado até chegar no nosso primeiro passa-fio aqui, ok? Finalizou, cortou o fio, arrematou por dentro, tá? Todas as pontas, com a ajuda da nossa agulha de tapeçaria. E aí, a gente faz o fiozinho. Você pode fazer o fiozinho com 2 fios aqui. Você pega 2 fios, 1 metro, dobra ele no meio, torce as pontas e você consegue esse fiozinho ou simplesmente fazendo correntinhas. E para finalizar, eu fiz esse pequeno tassel. Se você utilizar um cartão de banco, por exemplo, você consegue com 20 voltas, cortando ele no meio, você já faz os 2 tassels de uma vez. Já passa o fio na blusa e amarra o seu tassel aqui no final. E essa é a nossa bata Jenny. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio da 2ª temporada do projeto Crochê de Cinema. A receita completa está disponível no blog da Fios Pinguim e vocês podem se inspirar ainda mais acessando nossa página exclusiva no Pinterest, onde temos imagens de pesquisa que nos inspiraram na produção da nossa peça. Para conhecer mais o nosso trabalho, acessem nossos canais digitais aqui embaixo. E como não iniciar essa 2ª temporada com essa mensagem valiosa que o filme nos traz? A vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Aceita um? Até mais!